Olá, meu nome é Vilmar Oliveira, programa A Força Vem do Esporte. Hoje estamos apresentando, com muita alegria, o professor Jorge Velho, professor de kickboxing e várias modalidades de artes marciais. Hoje estaremos abordando o assunto kickboxing, com apoio cultural de FW Flores e Decorações, decorações para seus eventos sociais e corporativos. Entre em contato através do número abaixo. Olá, tá querendo uma renda extra ou tá precisando trabalhar de casa? Eu tenho para você uma excelente oportunidade. Venha trabalhar no marketing digital. Aqui você consegue trabalhar de qualquer lugar, a qualquer horário, usando apenas o seu celular. Quer saber mais? Me siga no Instagram. Estamos aqui recebendo, com muita alegria e honra, nosso amigo de longa data, professor Jorge Velho, professor de várias modalidades de artes marciais. Uma delas é a modalidade de kickboxing. Por gentileza, professor, nos fale sobre o kickboxing e inicialmente sobre a sua carreira. Então, é uma honra muito grande de estar presente aqui na TV Caxias e agradeço também o convite e estou também à disposição para quem gosta da modalidade, quiser treinar com o Jorge Velho, estou à disposição. Então, o kickboxing, a gente começou na década de 80, né? Ali, final dos anos 70, começou o nosso mestre Lázaro Larrateia, que foi um dos pioneiros aqui não foi nem na cidade de Caxias, não foi nem na Serra, foi um do Brasil. Estava falando com o mestre, o presidente da Confederação Brasileira, Paulo Zorello, que tive a oportunidade de fazer há uns anos atrás um seminário na cidade de Passo Fundo, e ele disse que provavelmente o Lázaro Larrateia ele fundou a Associação Gramadense na época era Karatê Full Contact, em 78. Então, fundou em uma associação gramadense em 78. Então, daquela época para cá, provavelmente ele é o primeiro, foi o pioneiro mesmo no Brasil. Exatamente. Professor Lázaro Larrateia é um grande amigo nosso em comum. Estamos com amizade e parceria com ele desde lá da década de 70. Uhum. Ele veio da modalidade de taekwondo, na época, e organizou essa modalidade de karatê full contact. Isso. Que realmente no início era esse nome designado, né, que surgiu nos Estados Unidos. Surgiu nos Estados Unidos na década de 70, e daí eles foram moldando a regra, adaptando a regra, e hoje é um grande sucesso, né? A gente começou como karatê full contact, na década de 80 para 90, ali no início de 80 começou como full contact, daí então não era mais considerado uma modalidade de karatê, e sim uma modalidade nova marcial, que era uma mistura de boxe com o kickbox, no caso o karatê, né? E com os chutes do karatê, igual o boxe com os chutes do karatê. Que originou então o kickboxing. Exato. Hoje a gente tem o kickboxing. Então, o full contact hoje é uma modalidade dentro do kickboxing, é a modalidade mais tradicional do kickboxing. Ótimo. Nos fale sobre a sua trajetória, sua carreira desde a infância. Era um sonho seu de menino, praticar, treinar artes marciais, e também como foi a sua carreira de atleta antes de se tornar professor? Então, quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu sempre incomodava meus pais. Eu quero treinar uma modalidade de luta. No início eu queria judô, que ofereciam na escola. Aí meu pai meio que não deixou, daí foi enrolando. Daí 2 anos depois eu assistia muitos filmes do Bruce Lee, né? E eu era muito fã do Bruce Lee. Sim. Aí eu disse, é isso que eu quero pra minha vida, né? Já daquela idade ali, uma criança, eu disse, meu sonho é ser que nem o Bruce Lee. E daí eu treinava muito, fazia os movimentos, tentava imitar ele, até que quando eu tinha uns 10 anos de idade, aí eu pedi para os meus pais de presente de aniversário para eles me colocarem na academia.
Daí eles não tiveram como fugir. Daí Sim. eu procurei no início Kung Fu, na modalidade que era do Bruce Lee. Aí eu não encontrei a academia, passei bem na frente, na Pinheiro Machado, perto do Ópera antigo. Tinha a academia de Karatê Full Contact. Era Instituto Bruce Lee. Pô, fechou todas. Pronto, né? Aí o mestre Lázaro Larrateia, que hoje é meu segundo pai, meu padrinho e meu grande amigo, Lázaro Larrateia. Está morando em Porto Alegre hoje. É. Grande história, fez uma grande história, formou vários faixas pretas, vários atletas, vários campeões, né? Sim. E você realmente é um exemplo disso, né? E eu devo toda a minha carreira a ele, né? Que ele teve a paciência de me ensinar, teve todo o processo de ensino e aprendizagem para o aluno aprender. O professor também tem que ter a vontade de ensinar, tem que ter a vontade de ambos, né? O professor querendo ensinar e o aluno querendo aprender. E eu prestava muita atenção, o que ele falava para mim fazer, eu fazia direitinho. Ele me ensinou a dar aulas, eu disse para ele que o meu sonho, quando fosse maior, eu queria ser que nem ele, um mestre para dar aulas. E daí ele me ensinou toda a parte técnica e também queria ser um atleta, se possível, um atleta. E ele me treinou para ser também um atleta. Que hoje, o mais correto não adianta tu ser só um atleta e não ter a parte teórica, a parte do embasamento teórico, buscar fazer um curso de educação física, uma pós-graduação. Tudo isso eu consegui fazer dentro do planejamento, né? E é um diferencial, né? Para ser mais completo. E as lutas, para dar certo, tu tem que... a parte dos detalhes. Então, tu arrumando, ajeitando os detalhezinhos lá na frente, com certeza vai ser o sucesso, né? O sucesso é tu resolver aqueles detalhezinhos e vai treinando e vai repetindo para ficar 100%. Ótimo. E daí o Lázaro dizia, ele me chamava, eu desde criança já era velho, nasci velho, né, por causa do sobrenome. Claro. E ele me chamava de velho. Velho, conta assim, 1, 2. O 2 tu fala mais alto. Ele me ensinou até a dar aula, sabe? Então eu mando um abraço lá pro mestrão, que tenha muita saúde e uma hora dessas para ele me chamar, pagar um churrasco lá para nós. Claro, com certeza. Então isso é muito importante, né? Como salientou, a parte teórica, a parte de embasamento, como aluno, como atleta, né? Isso. E te ensinou, inclusive, a parte técnica para dar aulas, né? E a sua trajetória a nível atleta, como foi? Então, eu comecei treinando com ele, então, com 10 anos de idade, e só com 14 anos eu fui competir. Daí, na época, eu competi na época que veio o Rei Zulu para o estado e estava desafiando qualquer atleta para lutar contra ele. Certo. E aí a gente tinha o nosso colega nazista, o Valdir Keller. O melhor peso pesado, né? Melhor peso pesado que a gente teve na nossa serra aqui, talvez um dos melhores do Brasil, né? Exatamente. E ele era muito rápido, era tipo estilo Mike Tyson, só que o chute onde ele batia batia o cara desligava. O soco dele era muito forte. Exatamente. Era impressionante a força e a velocidade. Era o estilo do Mike Tyson que a gente vê hoje. E então, daí o nazista lutou contra o Rei Zulu e eu fiz a primeira luta preliminar daquela noite, que foi no antigo Pedro Carneiro Pereira. Foi a sua estreia, né? Foi a minha estreia. Foi em 83, 84. Isso, lá na década de 80, exatamente. Tivemos a alegria de estarmos juntos, né? Porque também a minha história com o professor Lázaro iniciou lá na década de 70. Inclusive, depois fomos sócios na academia, ele nas artes marciais e eu na musculação. E continuamos no trabalho, né? Até ele ir residir em outra cidade, no caso, né? Isso. E acompanhamos toda essa história de todos os atletas, inclusive o nazista, vamos salientar aqui, o nosso melhor peso pesado de todos os tempos aí, nas artes marciais, né? Exato. Ele tinha um punch, uma potência muito grande, além da técnica, né? Flexibilidade excelente. Sim, ele chutava bem, tanto com a esquerda, com a direita. A mão esquerda dele era uma patada, assim. E fez parte, tudo que tu está nos relatando, fez parte da história das artes marciais em Caxias do Sul. Sim. Porque os primeiros eventos, na época chamados Vale Tudo,
eu tive também o privilégio de ajudar a organizar. Eu fui um dos organizadores desses eventos do Rei Zulu, na sequência, né, as lutas, enfim. Daí foi em 97, teve o primeiro Vale Tudo, daí já... Exatamente. Primeiro Vale Tudo de Caxias, já com esse nome organizado, A Hora da Verdade. Isso, A Hora da Verdade. Eu tive a alegria de promover esse evento juntamente com outras pessoas, né? E trouxemos lutadores do Rio de Janeiro, de vários lugares, teve lutadores da Argentina. Eu estreiei no Vale Tudo nesse evento. Nesse evento, né? Eu fiz a segunda luta lá, que eu lutei com o campeão de kickboxing que tinha na época. Certo. Não tinha balança, né? Olha a diferença como é que é. Hoje a gente organiza o evento JVT. Claro, a pesagem antes, né? A pesagem é um dia antes, na sexta de noite, daí como é feito no UFC, no outro dia, 24 horas depois, o atleta vai lutar. Só que hoje, por causa de 1 quilo, meio quilo, talvez até não saia a luta. O evento, Não saia a luta, né? Isso. Daí os dois atletas vão ter que pesar e talvez nem saia a luta. Naquela época não tinha pesagem. Ah, sim, era o início de tudo, né? E daí o cara olhava assim, vocês dois estão mais ou menos parelho, Claro, vai vocês. Vamos lutar, né? A diferença de 5, 10 quilos era tranquilo. Exatamente, lutador raiz, né? Exatamente. Então tudo isso se resume nas modalidades de todos os esportes hoje, né? Sim. Como nós estamos falando, aquelas modalidades antigas, as maneiras de fazer, de lutar, exatamente. Hoje está muito mais organizado, claro, mas naquela época não tinha muito mimimi e lotávamos o ginásio de esporte municipal da época, que era o Pedro Carneiro Pereira, né? Isso. E daí depois que eu lutei esse evento, daí o mestre viu que eu tinha jeito para o esporte, daí ele começou a investir mais em mim, daí sim que ele começou a me ensinar a dar aula para os iniciantes, né? Ele viu que eu tinha muita paciência e a parte técnica eu gostava muito, gostava de dar aula, que não adianta tu fazer uma coisa forçada, tu tem que gostar de dar aula para poder dar certo. E ele viu isso, pô, o cara gosta de lutar, gosta de dar aula, é um cara bem técnico, é esforçado, e daí ele investiu em mim. E aí o que tinha de evento eu participava. Ele disse, semana que vem tem luta em tal lugar. Daí eu não queria nem saber com quem que era, só passava lá na minha casa e a gente já ia. E assim, eu lutei mais de 100 lutas e nunca perdi no kickboxing. Os meus piores resultados foi um empate ou outro, que a gente lutava tudo que aparecia de luta, né? Tanto boxe, kickboxing, muay thai. Então o que aparecia de luta a gente estava junto. Ótimo, parabéns. Mais de 100 lutas invicto, hein, na modalidade kickboxing. Kickboxing. Excelente, excelente. Na época era full contact, depois passou a ser o kickboxing. O kickboxing. Nós vamos para um intervalo e na sequência voltamos abordando os assuntos do kickboxing. Olá, tá querendo uma renda extra ou tá precisando trabalhar de casa? Eu tenho para você uma excelente oportunidade. Venha trabalhar no marketing digital. Aqui você consegue trabalhar de qualquer lugar, a qualquer horário, usando apenas o seu celular. Quer saber mais? Me siga no Instagram. Estamos de volta com o programa A Força Vem do Esporte, com o professor Jorge Velho abordando o tema kickboxing. Então, nós estávamos falando sobre eventos, sobre competições, a sua carreira. Certo. É um currículo excepcional, né? Em torno de 100 lutas, invicto, né? Entre vitórias e empates, né? Na modalidade de kickboxing. No seu ponto de vista, o que mudou sobre treinamento, os treinamentos antigos com os treinos de agora? O treinamento normal e o treinamento de atletas de alto rendimento. Certo. Naquela época a gente não tinha o recurso da internet, não tinha YouTube, então a gente tinha que buscar nos livros, nas revistas, alguma informação a mais do que o mestre nos passava. Então, só que naquela época não tinha também material de proteção, que nem tem hoje, uma caneleira boa, uma luva boa. Naquela época era com crina de cavalo, né, as luvas de couro, uma pelica de couro, e tu começava a bater, a crina de cavalo subia para o teu punho e para a ponta dos dedos, e aonde tinha que proteger, daí não protegia, né? Dava um soco, o cara caía sentado já. Sim.
Então a gente não tinha protetor de boca, eram uns protetores de borracha branco antigo. Então hoje tu tem capacete, tem caneleira, tem luva. A integridade física dos atletas hoje está muito mais preservada do que na nossa época. Não tinha mimimi, né? Tu reclamava, tu já levava uma na orelha, ou tu vai ou não vai, né? Era duas opções. Tá certo. E a modalidade de kickboxing, por exemplo, hoje podemos dizer que ela está aberta também a crianças, adolescentes, terceira idade, para melhoria de qualidade de vida, né? Para mulheres, né? Como você vê o kickboxing para todas essas faixas etárias? Qual a importância do kickboxing para as pessoas? Então, quem quer buscar a defesa pessoal, quem busca o condicionamento físico, melhorar o condicionamento físico, de forma geral, o estresse do dia a dia, a insônia das preocupações do dia a dia, daí não consegue dormir, tem que tomar remédio para dormir, isso aí tudo acaba, né? Tu começa a se cuidar também na alimentação, porque se tu exagerar no churrasco, na bebida, no outro dia, na segunda-feira, tu não vai conseguir treinar direito, vai passar mal. E hoje qualquer pessoa pode praticar, tanto da criança ao idoso. Todos ter condições de fazer a atividade kickboxing, que é baseada no aquecimento, daí faz toda a parte de alongamento e a parte técnica, no final a parte de flexibilidade, alongamento, flexibilidade. E é mais fácil o cara jogando futebol e se lesionar do que na academia, não se machuca. Tu vai aprender a modalidade sem se machucar. Aí agora tu me diz, mas como é que o cara vai lá competir e tal? Daí a competição já não é uma coisa saudável, tu vai sempre além do limite. Aí então a gente está falando em competição, tu vai além do limite. Já se tu quer ser não vai ser um atleta, né? Tu vai treinar para melhorar teu condicionamento físico, teu estado, a tua saúde, para poder sentir bem, para poder trabalhar no teu dia a dia, ter uma boa noite de sono, com saúde, né? Sem precisar tomar remédios. Né? Exatamente. A qualidade de vida é o brinde que a pessoa recebe, né? Certo. Ao treinar a modalidade de kickboxing. Isso nós podemos ver desde a criança, adolescente, a terceira idade, enfim, que tem esse retorno da sua qualidade de vida, né? Longevidade, Isso. autoestima, né? E a autoconfiança, porque a pessoa, a partir do momento que inicia uma arte marcial, Exato. ela fica mais autoconfiante. Exato. Não só na questão de luta, mas também para a defesa pessoal, também para a sua autoestima melhorar, né? Exato. Além da defesa pessoal, que vai aprender, fica mais resistente, com mais equilíbrio e tudo mais. E treinando regularmente, 3 vezes por semana, em média, quando completa mais ou menos um ano e meio, vai estar com um nível técnico muito bom, muito apurado. Provavelmente vai melhorar a flexibilidade, vai conseguir chutar alto, vai ter bastante equilíbrio, a parte técnica muito boa, e aí saem os atletas. Daí tem as competições a nível municipal, estadual. Se destacando num estadual, a gente pode levar para um brasileiro, que é muito bem organizado, pela CBKB, que é a Confederação Brasileira de Kickboxing, e ganhando, se classificando em primeiro, segundo lugar, pode participar do Sul-Americano, de um Pan-Americano. Se classificando no Pan-Americano ou no Sul-Americano, pode participar de uma Copa do Mundo, pode participar também. Ótimo. Então existem os órgãos responsáveis pela modalidade, né? Que é a Federação Gaúcha, né? E a Confederação Brasileira. No Rio Grande do Sul, quem coordena a Federação Gaúcha de Kickboxing? A gente tem a Federação Rio-Grandense de Muay Thai e Kickboxing, desde 1995, com o Paulo Cafuringa. Mando já um abraço para o nosso presidente, o Cafuringa. E na parte da confederação, a nível de Brasil, a gente tem a CBKB, que é a Confederação Brasileira de Kickboxing. Já mando um abraço para o Paulo Zorello. Ótimo. E também a modalidade de kickboxing está agora com modalidade olímpica para as próximas Olimpíadas, Jogos Olímpicos que acontecerão em Paris, né? Isso, na próxima Olimpíada a gente já vai poder ver o kickboxing, a modalidade que está... Ótimo. Tu vês, né, que interessante. Lá na década de 70 surgiu nos Estados Unidos, na década de 80 chegou no Brasil através do professor Lázaro Larrateia
E agora, na próxima Olimpíada, teremos a modalidade nos Jogos Olímpicos. Que maravilha, né? Exato. Que maravilha. E é muito importante, é uma honra e uma alegria para vocês que são praticantes das artes marciais e também fez parte desde a década de 80, acompanhar essa trajetória. A gente pegou toda a evolução, né, da modalidade. Claro, imagina a alegria, né, do professor Lázaro Larrateia em saber agora que na próxima Olimpíada vai estar lá a modalidade de kickboxing. Graças a ele, ao interesse dele, e ele foi um cara pioneiro mesmo, teve uma visão de futuro. E ele queria uma modalidade que fosse melhor que, entre aspas, assim como defesa pessoal, né? Que se destacasse como defesa pessoal. Naquela época a gente fazia as comparações. Qual que é a melhor modalidade? É o boxe ou é o karatê? É o taekwondo ou é o kung fu? E daí tinha as modalidades, uma modalidade contra a outra. Qual que era melhor? Certo. Hoje não existe isso, né? Existe o atleta mais completo. Claro, Porque veio depois o MMA, Mixed Martial Arts, a mistura de artes marciais. Certo, aí o Jiu-Jitsu também entrou, né? Isso, a parte de chão, a parte de luta livre, submission, né? Western. Então, na parte ali na época era mais completa que tinha de pé. Certo, da trocação, no Na caso, trocação, né? Se tu fosse um bom kickboxer, tu sabia, igual um boxeador, a gente poderia até... Todo mundo que treinava kickboxing podia participar das competições de boxe. Certo. E paralelamente era boxe e também o kickboxing. Exatamente. E os seus eventos em Caxias do Sul, um dos principais eventos de Caxias do Sul, Serra Gaúcha e do estado, nós temos o evento JVT, que no caso é a sua organização, né? Desde quando está sendo organizado o JVT em Caxias do Sul? Então eu comecei a dar aula ali em 88, e daí eu fui mudando de um lugar para o outro e tal, até que a gente eu montei a academia Fight Center, daí foi o primeiro evento que eu fiz. Daí foi a primeira Copa Fight Center, daí eu fiz uns 10 eventos da Copa Fight Center, isso comecei em 90 ali e fui indo, né? Fazendo os eventos, daí, claro, fui melhorando. Aí fiz outros eventos, e daí cada evento que tu faz, tu vai aprendendo, vai melhorando, né? Aí, quando eu voltei do Rio de Janeiro, em 2011, aí eu sempre tive a vontade de voltar a fazer eventos grandes. Sim. E daí eu já não estava mais com a Fight Center, eu criei a Jorge Velho Team, a sigla JVT. Certo. E a gente se especializou na parte de MMA, Mixed Martial Arts, como eu falei antes, e eu tentei copiar o maior evento do mundo, da melhor forma possível. A gente estava já com uma réplica do octógono, a gente fez o primeiro evento na cidade de Flores da Cunha, em parceria com a Prefeitura de Flores da Cunha. Eles gostaram tanto do evento que daí foi para o calendário oficial da cidade de Flores da Cunha, daí foi o primeiro, o segundo e o terceiro no Parque da Vindima. E foi um sucesso, desde o primeiro, segundo e terceiro. Aí, em 2011 e 2012, a gente fazia geralmente em outubro e maio, mais ou menos, 2 eventos por ano. E aí, no final do terceiro JVT, o pessoal, tinha que trazer esse evento para Caxias, ele está muito grande, e o pessoal de Caxias reclamava que tinha que ir até Flores da Cunha. Daí a gente conseguiu fechar uma parceria com a UX e a gente fez o 4º JVT com mais de 2.000 pessoas no ginásio, sentadas, e que foi um dos maiores públicos, e o 5º JVT também na UX. Depois, o 6º até o 12º, a gente começou a fazer em parceria com a Prefeitura no ginásio do Vasco da Gama. Aí do 12º eu fechei uma parceria grande hoje ele é o presidente da Associação Caxiense de Artes Marciais, o Jonatas Conte, mandou um abraço lá para o meu sócio, né, do evento. Daí ele me propôs uma sociedade nesse evento, e então ele é o presidente do JVT e eu sou apenas o organizador do evento. Eu acho a data,
o local, a data, e daí eu começo a trabalhar em cima do evento, com o aval dele, claro, né? Aí eu faço a luta principal, a coluta principal, em torno de 12 lutas casadas, como é feito no UFC, e a gente faz a pesagem na sexta-feira de noite, no sábado daí é organizado o evento. Daí a gente tem toda a estrutura, né? A gente transforma o ginásio do Vasco da Gama como se fosse numa boate assim, de sonorização e iluminação, fica muito bonito, semelhante ao maior evento do mundo, que é o UFC. Por isso que a gente recebeu várias premiações de maior evento do estado. Certo, e também a Secretaria de Esportes do município sempre esteve apoiando, né, esses eventos JVT, né? Sim, a gente, para fazer um evento desse porte, a gente não teria condições de só com os patrocínios, que é muito caro um evento desse. Tu tem que pagar bolsa dos atletas, viagem, despesa de alimentação. A bolsa dos atletas é a parte mais pesada. Daí toda a estrutura, com telão de LED, sonorização, iluminação, aluguéis de octógono, toda a parte da estrutura do evento, tu não consegue fazer na qualidade que está hoje por menos de 50 mil reais. Então tu precisa correr atrás de patrocínio. Claro, é um evento grandioso, espetacular, mas se torna caro, né? Se não tiver o apoio da Prefeitura, da Secretaria de Esportes, através lá do nosso amigo Citon, né, que realmente sempre está apoiando, né? O Gabriel Citon é um cara assim que ele vestiu a camisa e é um cara que está sempre disposto a ajudar ao esporte. Sim, sim. E independente da modalidade, se é luta, ou se é futebol, se é handebol, basquete. Ele está sempre presente, Ele está sempre dando um jeitinho de ajudar. Por isso que hoje ele é o nosso secretário, que todo mundo gosta dele. Claro. Já deixamos, então, um abraço para o Citon. Tá certo. E agora, futuramente, nos próximos meses, talvez, eu fiquei sabendo que irás receber uma homenagem, né? Da Secretaria não, da Educação Física, né? Como vai ser essa homenagem e de onde ela vem? Tá, então a SMEL, em 2019, que é a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, de cada cidade do estado, indica 2 profissionais de educação física para receber essa premiação. E eu fui um dos contemplados, né? Só de lembrar a gente já fica honrado, né? De representar os professores de educação física. Com certeza. E então eu vou ser um dos homenageados, a honraria Professor Peixinho. É uma das maiores honrarias a nível estadual e vai ser feito dia 5 de novembro na cidade de Porto Alegre. Ótimo, parabéns, professor. Obrigado. Onde localiza-se o seu centro de treinamento para que as pessoas consigam conhecer e treinar as modalidades tanto de kickbox, como Muay Thai, como Jiu-Jitsu, como musculação? Onde ela se localiza em Caxias do Sul? Na rua Garibaldi, já vai fazer 6 anos que a gente está ali, é um centro de treinamento. Quando a gente fala centro de treinamento é porque tem várias modalidades mesmo, né? Por exemplo, tem boxe, kickboxing, muay thai, kickboxing, jiu-jitsu, MMA e a musculação. E trabalho também com personal, bastante aulas de personal. É uma academia que fica na rua Garibaldi, descendo a 18 do Forte, na metade da quadra. Ótimo, ótimo. Na 1094. Ótimo, excelente. Então recomendamos o seu centro de treinamento para quem quiser conhecer e nos deixe agora a sua mensagem para os telespectadores que estão nos acompanhando. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, então. O ano que vem vai ter o evento JVT. A gente não sabe precisar uma data, mas com certeza todo mundo vai ficar sabendo. E vai ser a 16ª edição. Com certeza o ano que vem, se Deus quiser, essa pandemia já vai estar todo mundo vacinado e vai estar dentro da normalidade, a gente vai continuar fazendo o evento. Ótimo. Tem muito atleta que vai assistir esse programa e também eles vão ficar curiosos, né, sobre o JVT, A gente tem vários campeões que têm cinturão e defendem um cinturão, então eles vão poder colocar em atividade o cinturão, defendendo o cinturão. E também
aproveitando a oportunidade, quem gosta de luta ou está com sobrepeso, está com dificuldade de perder peso, essa é uma das minhas especialidades, perda de peso. Que nos procure ali na Rua Garibaldi, no centro, um estacionamento é gratuito, faça uma aula experimental, sem compromisso, e a gente está sempre disposto a ajudar. Ótimo, ótimo. Muito obrigado pela sua participação, a sua entrevista. Foi bastante esclarecedor sobre a modalidade de kickboxing. Sempre uma honra e alegria receber os amigos de longa data falando sobre esporte. Com o apoio de FW Flores e Decorações, apresentamos a modalidade de kickboxing com o professor Jorge Velho. Continuem assistindo a programação da TV Caxias. Até a próxima semana.